João! Alô, pessoal! Tudo de bom para vocês? E estamos aqui neste vídeo no canal Fala João Guilherme, vivendo a expectativa de um jogaço logo mais, hein? Grêmio e Flamengo, 21h30 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Tradição é o que não falta. O Grêmio tem 5 títulos da Copa do Brasil. É o segundo maior vencedor, atrás apenas do Cruzeiro. E o Flamengo está chegando ali. O Flamengo é o atual campeão. São 4 títulos de Copa do Brasil. Vocês se lembram, né? Venceu o Corinthians no ano passado, naquela decisão por pênaltis, o gol do Rodinei. E são 2 equipes que vão sempre muito longe na Copa do Brasil. Além de já terem disputado várias finais, inclusive entre eles mesmos, né, que o Grêmio foi campeão, os 2 são os times que mais chegaram à semifinal da Copa do Brasil até hoje. São 16 vezes que Grêmio e Flamengo chegaram à final da Copa do Brasil. Ou seja, é um jogo gigantesco, um jogo de enormes proporções, e que vai parar o Brasil inteiro logo mais. E nós vamos analisar esse jogo e trazer agora aqui a ficha técnica, as prováveis escalações, o que cada treinador está esperando, quais são as possibilidades. Vamos lá, então? Vamos compartilhar aqui a tela do geglobo.com, que traz um resumo sempre muito interessante, né, dos jogos, das partidas. Eu gosto muito. E aí trago aqui para vocês. Já começando com a provável escalação do Grêmio. E aí já tem um ponto ali que chama atenção. Lá na frente, ó. Luís Soares. É isso aí. El Pistoleiro pode ir para o jogo. Depois de uma enorme polêmica que foi assentada, ele pedindo para ir embora do Grêmio, querendo devolver todo o dinheiro que recebeu até hoje lá de salário, porque ele está louco para ir embora para Miami, para jogar lá com o Messi, no Inter Miami. Mas as partes chegaram a um acordo e Luís Soares ficará no Grêmio até o final do ano. E olha, isso aí vai fazer diferença. Porque o Luís Soares, mesmo querendo ir embora, mesmo com dores no joelho, é um atacante de um nível muito elevado. É um dos melhores atacantes do futebol mundial deste século. É um cara diferente. Então, a presença dele no Grêmio, mesmo ainda sem estar confirmado, é dúvida, mas eu acredito que ele vai para o jogo, vai incendiar essa partida. E nós temos aí a provável escalação do Grêmio, que terá o retorno também do Vidia Sante, cara que vem jogando muita bola no meio de campo. Ele foi poupado no final de semana do jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E aí o Grêmio deve ter Gabriel Grando, 3 zagueiros, esquema que o Renato vem adotando, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, que o tempo passa, mas ele continua sendo lá o xerifão, mandando na zaga tricolor. João Pedro, Vidia Sante, Carbaggio, olho nesse cara que joga muita bola, Cristaldo, Bitelo, Reinaldo, que vem jogando muito bem no Grêmio, aquele mesmo, né, lateral esquerdo já experiente, que era do São Paulo. E na frente pode ter o Luís Soares, André Henrique ou Ferreira, o Ferreirinha. Um dos dois pode ser o substituto do Luizito Soares, mas é provável que o Luís Soares vá para o jogo, até mesmo para recuperar um pouco da moral que ele perdeu aí com a galera do Grêmio. E se ele entrar, se ele for bem, se ele fizer uma grande partida, aí a torcida esquece tudo e fica tudo certo e vamos em frente. Então esse aí é o provável Grêmio para enfrentar o Flamengo logo mais. E o Flamengo, hein? O Flamengo terá aqui algumas ausências importantes. Olha só. Davi Luiz está fora. Não sei se de todo é uma má notícia, porque embora o Davi Luiz esteja jogando bem nas últimas partidas,
mas ele vem de uma sequência muito grande de jogos e ele já é um veterano. E a boa notícia, na minha avaliação, é a seguinte: o Fabrício Bruno volta à equipe titular. Eu confesso que não entendi por que o Sampaoli tirou o Fabrício Bruno da equipe titular no jogo contra o América. Fabrício Bruno tem sido um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, muito regular, um zagueiro muito rápido, muito consistente. Então, isso aí é corrigido com a ausência do Davi Luiz. O Fabrício Bruno volta e forma a dupla de zaga com o Léo Pereira, que, na minha avaliação, deve ser a dupla de zaga titular do Flamengo. Pulgar está lesionado, está fora também, e o Gerson está suspenso. Você se lembra que ele foi expulso lá no jogo contra o Atlético Paranaense? Pois é. E aí, com essas ausências aqui no meio-campo, o Sampaoli pode colocar Alan e Thiago Maia juntos. Eles podem atuar juntos. O garoto Vitor Hugo tem jogado muitas vezes, mas o Sampaoli pode optar por uma formação mais experiente no meio-campo com Alan e Thiago Maia. E outra surpresa que pode acontecer, que ele andou ensaiando aí ao longo da semana, Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Com toda a experiência e categoria do Felipe Luiz, eu confesso que também não entendo, porque o Ayrton Lucas é talvez o jogador mais regular e melhor do Flamengo nessa temporada. Desde o início do ano, que o Flamengo teve um primeiro semestre terrível, o Ayrton Lucas vem sendo um dos destaques. Mas é bem possível que o Felipe Luiz ganhe uma oportunidade. Então, o provável Flamengo deve ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Alan, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo. Agora, é claro, Sampaoli é um treinador que nunca repete a escalação, é sempre um mistério saber o time que ele vai botar, e é possível que essa não seja a escalação confirmada, que haja alguma novidade. Vamos aguardar o que vai fazer o treinador argentino da equipe do Flamengo. A arbitragem sempre é um tema muito importante. Rafael Claus, FIFA São Paulo, experiente, será o árbitro do jogo. Bruno Bosquilha e Guilherme Dias, assistentes. Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, FIFA Minas Gerais, será o árbitro do VAR. Meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, que jogo espetacular, hein? E eu chego a dizer o seguinte: eu acho que o Grêmio ele tem um time melhor do que São Paulo e Corinthians, que jogaram nesta terça-feira. E o Corinthians venceu por 2-1, com grande atuação de Renato Augusto. O Renato Augusto fez a diferença e levou o Corinthians a uma importante vitória por 2-1 para jogar pelo empate no jogo de volta, dia 16 de agosto, no Morumbi. Mas olhando o time do Grêmio e a bola que o time do Grêmio está jogando, o time do Grêmio, na minha avaliação, é melhor do que o time do São Paulo e melhor que o time do Corinthians. E o Flamengo é o melhor time dos semifinalistas. Isso aí é indiscutível, né? É o time que tem mais qualidade, é o time que tem o melhor elenco, é o time que tem mais opções. Então, é o seguinte, esse jogo de hoje, Grêmio e Flamengo, ele promete ser um jogo superior, um jogo melhor ao que foi São Paulo e Corinthians. E eu acho, né, que quem passar dessa semifinal vai chegar muito grande a decisão, com possibilidade de conquista de títulos. Se ontem Renato Augusto decidiu para o Corinthians, botou o jogo debaixo do braço e mandou, hoje o Flamengo terá Arrascaeta, que é um cara que, embora esteja oscilando aí, altos, baixos, não esteja no seu melhor momento, é um jogador que decide jogos, fazendo gols, dando passes, ele sempre aparece. E o Arrascaeta, ele pode ser o diferencial desse jogo entre Grêmio e Flamengo, como foi o Renato Augusto para o Corinthians no dia de ontem. O Renato Augusto, ele é o time do Corinthians, né? Porque quando ele está em campo, o Corinthians é outra equipe.
O Arrascaeta, ele está no melhor elenco da América do Sul. E mesmo assim, ele consegue ser o jogador mais importante. É o jogador que, quando não atua, o time do Flamengo sente a diferença. Mesmo tendo Everton Ribeiro, Gerson, Pulgar e companhia limitada. Ele é o cara que puxa a fila. Então, Renato Augusto para o Corinthians e Arrascaeta para o Flamengo, em níveis diferentes de equipes, eles têm a mesma importância. Então, vale a pena ficar de olho, porque o Arrasca pode decidir esse confronto entre Grêmio e Flamengo. E Luizito Soares pode fazer a diferença para o Grêmio. Dois uruguaios, companheiros de seleção, estiveram juntos na última Copa do Mundo. Podem ser os grandes personagens. E num momento como esse, não dá para esquecer um cara como Gabriel Barbosa. Gabigol. É o tipo do jogo que ele aparece, mesmo estando na sua pior temporada com a camisa do Flamengo. Gabigol, nesse tipo de jogo, campo do adversário, será provocado, irá provocar, é um cara que marca presença. Além de decidir, ele sabe desestabilizar o adversário. Vai ser um duelo bem interessante com o Kahneman, por exemplo, que é um zagueiro de imposição. E Bruno Henrique estará ao lado dele. Gabigol e Bruno Henrique vão fazer a fusão de novo. Uma das maiores duplas da história do Flamengo e uma das maiores duplas do futebol brasileiro dos últimos tempos. Eles fizeram história, né? Essa dupla estará de novo em ação. Meus amigos e minhas amigas, o que não falta é atração para esse jogo. E eu vou te dizer um negócio. O time do Flamengo é melhor? É melhor. Mas está jogando mais do que o Grêmio? Não. O Grêmio tem um bom time. Jogará em casa, com a presença de Luis Soares. Então, exatamente pelo rendimento do Flamengo, que não é aquele que pode ser, pelo elenco que tem, pelo time que tem, Sampaoli ainda não conseguiu fazer o Flamengo jogar o que ele pode. E pelo Grêmio do Renato estar jogando bem, estar jogando um futebol que o deixa nesse momento como vice-líder do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não tem favorito. Vejo um equilíbrio enorme nesse jogo entre Grêmio e Flamengo. E quem conseguir a vantagem hoje em Porto Alegre vai dar um passo grande para a decisão. A volta, dia 16 de agosto, Maracanã, que com certeza estará completamente lotado. Pelo amor de Zico, pelo amor de Renato Gaúcho. Mais uma decisão entre Grêmio e Flamengo, com Renato Gaúcho lá na casa dele, no Grêmio, enfrentando mais uma vez o Flamengo em uma semifinal. Vocês se lembram o que aconteceu na semifinal da Libertadores de 2019, um jogo histórico. Renato tem aí a chance, agora pelo Grêmio, de dar o troco no Mengão. Será que vai conseguir? E aí, concorda comigo? Não tem favorito entre Grêmio e Flamengo? Qual é a sua opinião? Diga. Arrascaeta, Luis Soares, os uruguaios podem ser os caras que vão definir esse jogo? Gabigol pode definir esse jogo? Hein? Participe aí, deixe o seu comentário e é um prazer estar com vocês aqui no canal Fala João Guilherme.